Olá meus anjos, tudo bem com vocês? E hoje eu estou iniciando o quadro. Nesse quadro eu vou partilhar com vocês um pouco da minha história. Toda semana eu vou trazer um capítulo da minha vida. O meu nome é Cícero Pereira Alencar, eu nasci no dia 2 de dezembro de 1975. Eu nasci numa família muito simples, uma família muito pobre, no interior de Pernambuco. Eu nasci na cidade de Exu, Pernambuco. É uma cidade pequena, mas é muito conhecida nacionalmente pelo fato do nosso saudoso Luiz Gonzaga ser de lá. Nasci em uma família extremamente humilde, onde o chefe da família é o seu Joaquim, o meu pai, um dos homens que eu acho mais íntegros, mais honestos, e que para mim é um exemplo, e de Dona Marli, que é a minha mãe, que é uma das pessoas que eu acho mais generosas, uma das pessoas com o coração mais lindo que eu conheço, que desde sempre vi querendo ajudar, com um desejo enorme de ajudar, e ajuda até hoje com mais de 70 anos. Nessa família, desde o início, nós passávamos muita privação, porque vivíamos numa região, além de ser uma região de seca, tá? Eu nasci num período onde estava tendo uma seca muito grande, então sempre foi muito difícil a nossa vida. Como era uma família onde nós vivíamos na roça, porque eu nasci em um sítio, eu não nasci na cidade de Exu, eu nasci em um sítio chamado Sítio Marçal, que era uma região muito precária, ainda é até hoje, mas já melhorou. E nesse sítio, para vocês terem uma ideia, tem dificuldade de tráfego de carros, tá? De transporte. Lá nesse sítio, na época que eu nasci, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, nem mesmo as condições mínimas de saneamento básico tinha na minha casa, nem na casa das pessoas que conviviam, que moravam naquela região. Então eu nasci e me criei os primeiros anos da minha vida nessa situação de pobreza. Nunca chegamos a passar fome, nunca chegamos a passar necessidade ao ponto de não termos o que comer, mas tínhamos uma vida muito simples. Para vocês terem uma ideia, nós comíamos pão, o pão nosso de cada dia, uma vez por semana. O meu pai, ele ia para a cidade de Exu nos finais de semana, no sábado, que era o dia da feira, então ficávamos aguardando que meu pai trouxesse aquele pão, aquele biscoito e até mesmo bala, como bala mesmo de bombom que a gente chamava, chicletes, essas coisas. Para a gente, filhos pequenos, era uma festa quando nós íamos apontando naquele caminho, bem longe da nossa casa, o caminhão que trazia o pau de arara, que trazia os feirantes, e dentre eles o meu pai, que trazia para a gente essas guloseimas e esse pão. E para a gente era uma festa, porque nós iríamos comer pão, café com pão, no sábado e no domingo, que era só o tempo que durava essas, digamos assim, isso que meu pai trazia para a gente. Outra coisa da minha infância que é muito relevante é que desde cedo a gente teve que trabalhar. Não porque meu pai impunha pra gente um trabalho, mas porque é muito comum nas famílias, né, rurais, então trabalhar muito cedo. Meu pai e minha mãe, como tinham que trabalhar na roça, então não tinha como deixar os filhos, então acabávamos indo também para a roça. Lógico que os primeiros anos, quando a gente era pequeno, 6, 7 anos, a gente ia mesmo para poder ficar com os pais lá, então ficávamos debaixo dos pés de árvores que tinham na roça, né, no local onde tinha as plantações, e também nós ficávamos brincando debaixo dos pés de mandioca, eu com meus outros irmãos e minhas irmãs. Eu sou de uma família de 9 irmãos, onde eu tenho 4 irmãos mais novos e 4 irmãos mais velhos, e eu sou aquele do meio. Com 7, 8 anos de idade mais ou menos, eu já tinha uma enxada. Para quem não sabe o que é uma enxada, é um instrumento que é utilizado na zona rural para capinar mato, para limpar os matos que ficam entre as plantações. Então, eu desde cedo, não só eu como os meus irmãos, a gente já tinha, né, que fazer esse trabalho para ajudar
minha mãe e ajudar o meu pai. Eu, particularmente, Cícero, eu nunca gostei muito desse trabalho, tinha muita dificuldade, né? Inclusive, meus irmãos tinham dificuldade de entender isso, porque eu achava sempre aquilo muito duro, né, para uma criança. Lógico que eu não tinha a consciência de um adulto, e aí muitas vezes fazia corpo mole, até que meu pai, ele delegou algo para mim. Então, como eu era um pouco mais preguiçoso, entre aspas, para isso, então meu pai delegava que quando fosse para comprar alguma coisa em alguma bodega, que eram as pequenas mercearias que tinha no sítio, eu ia comprar para dar recados, para levar alguma coisa para algum lugar. Então geralmente meu pai me mandava, porque ele é como que se aliviasse um pouco para mim. E meu pai sempre dizia que eu não nasci para trabalhar na roça, que eu nasci para poder escrever, porque eu gostava muito de ler, eu gostava de escrever. Então meu pai até dizia assim, a roça desse menino é um caderno e a enxada desse menino é um lápis, né, é uma caneta. Ainda muito pequeno, eu me descobri empreendedor. Lógico que eu não tinha essa consciência, né, na época, porque isso eu vim tomar consciência depois de adulto já. Como no local onde eu morava não tinha energia elétrica, não tinha nada que fosse ligados à energia, então assim, nós tínhamos apenas alguns parentes que moravam um pouco afastados, em torno de, eu acredito que aproximadamente 3 quilômetros de onde eu morava, e eles eram praticamente os únicos que tinham energia elétrica na casa. E aí por isso constantemente eu ia visitar, eu ia a pé, mais ou menos percorrendo essa distância, para poder chegar até a casa deles, para poder assistir televisão, né? E também para tomar água gelada. E a tia de minha mãe, que era a dona da fazenda, ela fazia geladinho para vender, din-din, sacolé, eu não sei como é que você chama aí na sua região. E aí eu ia para lá, né? Primeiro para fazer isso, né? Para chupar geladinho e sacolé, din-din, não sei como é que vocês chamam. E depois, até que aí um dia, eu fiz uma proposta à tia de minha mãe, para que eu pudesse vender. E aí o que foi que eu fiz? Eu comprei eu não lembro se eu comprei ou se ela me deu. Eu sei que eu coloquei o geladinho, eu vou chamar de geladinho aqui, mas na sua cidade talvez seja outro nome. E eu coloquei num isopor, coloquei esse isoporzinho aqui no ombro e saí vendendo no sítio, nos campos de futebol, nos bares, onde tinha gente eu fui vender geladinho. Eu lembro que eu ganhava muito pouco, era coisa de centavos que eu ganhava, mas eu já tinha um desejo em mim de ganhar o meu próprio dinheiro. É bom que fique claro que meus pais nunca pediram para eu fazer isso, nem eu mesmo lembro como foi que nasceu esse desejo. Eu sei que eu quis fazer isso e passei um tempo vendendo geladinho e conseguia um dinheirinho para mim. Lembro-me também que eu tive um dia um desejo de vender bala, né? Vender bala, vender chiclete, vender essas coisinhas. E aí eu comprei alguns e saí vendendo. Mesma coisa, vendia nos campos de futebol no final de semana. Cheguei aí a algumas festinhas que tinha no sítio, né, à noite, no escuro, né, festinha à luz de lampião, porque não tinha energia elétrica, né, no sítio. E eu já vendia bala. Lembro-me de uma vez que eu tive um prejuízo, acho que por ser muito novo, eu devo ter passado o troco errado e quando eu fui contar o dinheiro não batia de jeito nenhum, acabei tendo prejuízo. Mas foi uma experiência, uma das primeiras experiências de trabalhar ganhando meu próprio dinheirinho. Isso era muito jovem, gente. Eu devia ter no máximo 10 anos. Eu não lembro exatamente que idade eu tinha. Isso para mim era muito importante. Eu saía, como eu disse para vocês, eu caminhava em torno de 2 a 3 quilômetros para ir buscar essas coisas para poder vender. Nessas visitas que eu tinha à casa da minha tia, eles tinham um padrão de vida que para mim era ser rico, porque eles tinham uma fazenda, a fazenda deles tinha muito gado, então tinha muito leite, tinha muito queijo,
Tinha energia elétrica, tinha geladeira, tinha água gelada, né? Tinha televisão e tinha revistas. As revistas falando das novelas, a revista falando dos famosos. E eu lembro que eu tive um dos primeiros contatos com esse mundo. Eu ficava encantado vendo televisão, porque era um mundo que eu não conhecia, era um mundo que se apresentava diante de mim. A mesma coisa eram as revistas. E eu comecei a ver tudo isso, a me encantar com isso. Então eu chegava a andar isso tudo só para poder assistir televisão, para poder tomar água gelada, chupar geladinho e também para poder ler revistas. E eu gostava daquilo. E eu já desejava aquilo para mim. Mas era uma realidade muito diferente da minha. Era um mundo totalmente diferente do meu. Mesmo que fosse fazenda, mas ainda era muito diferente. Porque a vida que eu vivia, a minha família, a alimentação da minha casa, as condições da minha casa, era muito diferente da casa desse meu tio, do tio da minha mãe, na verdade, que tinha uma situação melhor do que eu. Nisso tudo, eu acabei estudando num grupo escolar, um ensino muito defasado, né? Eu fiz até a 4ª série, porque só tinha até a 4ª série do primário e eu não tinha como estudar mais. Então, quando eu terminei a 4ª série, por não ter mais estudo para mim, eu acabei ficando. Eu já estava com 12 anos de idade e só trabalhando na roça e não estudava mais. Até que um belo dia, a filha desse meu tio tinha acabado de se casar com um psicólogo, tá? Era do Ceará, de uma cidade do Ceará, e numa dessas visitas, ao final de semana na fazenda da casa do meu tio, eles me conheceram, eles ficaram impressionados comigo, com o meu interesse, diziam que eu era muito inteligente e ficavam impressionados pelo fato de eu ir lá ler revistas, de eu me interessar por televisão, porque não era algo comum para os meninos, né, que viviam no mesmo ambiente, no sítio onde eu vivia. Era algo que fugia um pouco dos padrões. Então, lógico que eu também fiquei, quando eles falaram da cidade que eles moravam, que era uma cidade grande, e eu fiquei muito encantado com aquilo tudo, até que um dia eles fizeram uma proposta, disseram que ia falar com meus pais para que eu fosse morar com eles, que eles queriam me levar para a cidade para poder eu morar na casa deles, para eu poder continuar os meus estudos e para ter uma vida melhor. Só que aí vem, e aí? O que é que meus pais vão achar disso? Meu pai apesar de ser um homem muito bom, muito íntegro, mas meu pai era um homem muito rígido. Meu pai era um homem muito sério. Então, assim, ele era um homem de pouca conversa, era um homem de roça, então não se tinha muito diálogo. Ele determinava para a gente que isso era isso e nós tínhamos que aceitar sem questionar. E agora aparece essa oportunidade na minha vida, eu com 12 anos de idade, um casal, psicólogo e ela pedagoga, resolvem pedir para os meus pais para que eu fosse embora para morar com eles e viver uma outra vida. Só que o restante dessa história, a parte dessa história, eu só vou contar a semana que vem. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui comigo, a vocês que ficaram até aqui para saber dessa parte da minha vida, e na próxima semana eu dou continuidade à minha história e eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Se os meus pais deixaram ou não que eu fosse morar com esse casal na cidade grande. Um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Quem quiser deixar alguma pergunta para mim sobre a minha história, pode deixar aí embaixo nos comentários, que eu vou obedecer uma ordem cronológica da minha vida, mas aí você pode deixar alguma pergunta para mim, que eu procuro colocar essas perguntas de vocês, as respostas, nos próximos capítulos da minha história. Eu agradeço de coração a vocês que se interessaram pela minha história, que ficaram comigo até aqui. Que Deus abençoe, muita paz, muita luz e muita ternura.